O senador Flecha Ribeiro há pouco enumerou as providências que o governo anuncia a pretexto de recuperar economicamente o país, cuja crise se aprofunda de forma dramática para os brasileiros. E nessas medidas propostas pelo governo, nós não encontramos aquela que seria essencial, a reforma administrativa, com a eliminação dos paralelismos existentes que se tornaram necessários para atender o apetite fisiológico de uma imensa base de apoio no Congresso Nacional, que foi sendo arquitetada com métodos escusos, que teve como consequência trágica o mensalão e, na sequência do mensalão, o petrolão. Enfim, um modelo de gestão, um sistema de governança promíscuo que se transformou em usina dos grandes escândalos de corrupção na história do país e dos desgovernos, sistema, inclusive, que passou a se tornar suprapartidário, já que clonado em alguns estados e muitos municípios brasileiros. O que se esperava não aconteceu até agora. E quando se fala em reforma administrativa, o que se vê é a mudança no Ministério, prevalecendo o sistema. A presidente, num momento de fragilidade, num momento de ausência de apoio, com o surgimento de dissidências no Congresso Nacional, colocando em dificuldades o governo, a presidente tenta rearranjar a sua base de apoio, oferecendo como moeda de troca ministérios, cargos. Quando se imagina que nós teremos a extinção de ministérios, a eliminação de cargos públicos, o que se vê é a manutenção desse processo de loteamento do governo para obtenção de apoio no Congresso Nacional. É uma vergonha. Não há nenhum apreço à eficiência, não há nenhum respeito à população. É evidente que um governo não consegue eficiência administrativa quando é loteado, quando a presidente oferece a este ou aquele partido político a oportunidade de indicar ministros, como vem ocorrendo agora. Quando se imaginava que, diante da crise, do desgaste imenso, da impopularidade crescente, a presidente adotaria um outro tipo de postura para governar o país, há uma enorme frustração, porque o que prevalece é o loteamento escancarado, desrespeitoso e que, sem dúvida, tem como consequência a consagração da incompetência administrativa de forma histórica no país. Enfim, o que esperar de um governo como esse? Que, em meio à tempestade da crise, leiloa cargos, loteia o governo em troca de votos, com a prevalência deste balcão de negócios repugnante, consagrando a tese de que é impossível governar sem promiscuidade, ou seja, é que ela rima promiscuidade com governabilidade. Isso é uma ofensa ao parlamento. Obviamente não é ofensa a qualquer tipo de parlamentar, mas é uma ofensa, uma afronta ao parlamento como instituição. É evidente, senhor presidente, que um governo tem que buscar apoio no Congresso Nacional, mas de forma republicana. Nós não condenamos o entendimento, a busca
do apoio através da conversação, com decência. O que se condena é a barganha no campo da promiscuidade, o famoso toma lá da cá. E nós verificamos que isso ocorreu ontem. Talvez tenha sido o motivo do atraso na sessão de ontem. Porque essa organização que começa pelo não cumprimento de horário não se justifica. É um desrespeito aos pontuais. Uma sessão convocada para as 19 horas começa depois das 21 horas, invadindo a madrugada. E já se sabe que a madrugada não é boa conselheira. O que assistimos ontem foi a desistência como demonstração de insatisfação, a desistência, a ausência no plenário para o protesto, ou foi o sono, foi o cansaço? De qualquer forma, empurrar para a madrugada decisões de tamanha importância não me parece ser uma atitude inteligente, a menos que seja de má fé. Porque não se busca, com esse tipo de procedimento, eficiência. Ao contrário, se compromete a eficiência legislativa com esse tipo de procedimento. Portanto, senhor presidente, nós viemos à tribuna hoje para dizer: não encontramos a justificativa para as propostas encaminhadas pelo governo. Fomos ao site, a proposta da CPMF está sem justificativa. As outras propostas também aqui referidas pelo senador Flecha Ribeiro não estão acompanhadas da justificativa oficial do governo. Será porque o governo não tem justificativa para elas ou é a improvisação? Enfim, o governo está perdido. O governo coloca o país numa situação de apreensão permanente. E, obviamente, quando o governo propõe o aumento de impostos, nesse caso, através da CPMF, ele retira as esperanças de muitos brasileiros de ver a economia crescendo, recuperando seu crescimento a curto prazo. Porque é óbvio, aumentar impostos é comprimir mais. Se já há uma compressão, se já há uma recessão, se já há inflação, se já há desemprego, aumentar impostos não é solução. Aumentar impostos, ao contrário, é o comprometimento das possibilidades de recuperação econômica a curto prazo. Não é aumentando impostos que se promove o crescimento da economia. Portanto, senhor presidente, o combate à CPMF no Congresso Nacional é uma necessidade, não apenas da oposição, é uma obrigação daqueles que não querem essa trombada com a realidade que nós estamos vivendo no país. É evidente que nós teremos que ainda deliberar sobre alguns vetos que, em razão dos procedimentos adotados ontem, não foram votados. Entre eles, aquele que diz respeito a servidores da Justiça Federal. O veto mais polêmico e que provocou a pressão maior sobre o Congresso Nacional. O governo poderia estar comemorando ontem uma vitória. É evidente, com um método que condenamos, o da barganha, o do balcão de negócios, mas poderia estar comemorando uma vitória se tivesse adotado procedimentos ágeis para a deliberação, se não empurrasse para a madrugada. E, evidentemente, teremos mais alguns dias de apreensão até que o Congresso Nacional possa se reunir para deliberar.
Muito obrigado, presidente, pela condescendência do tempo e, finalizando, dizer do nosso inconformismo, da nossa revolta mesmo, diante desse comportamento antirrepublicano do governo. O comportamento de um governo que elegeu o balcão de negócios como caminho para resolver os problemas do país. Muito obrigado, senhor.